De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e você. Bom dia, meus queridos amigos, ouvintes, internautas que nos acompanham aqui na Web Rádio Meimei. É uma enorme alegria estar aqui com vocês em mais um programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós nos encontramos aqui todos os domingos às 11 horas da manhã para conversar um pouco, refletir sobre algumas questões relacionadas à nossa saúde, sobre uma ótica espírita, sobre aquilo que a doutrina espírita nos ensina a respeito de conceitos, sobre a nossa saúde, sobre as questões que estão relacionadas ao nosso bem-estar, seja o nosso bem-estar físico, nosso bem-estar emocional, nosso bem-estar espiritual, social, tudo aquilo que envolve o conceito de saúde. E nós, hoje, estamos no nosso último programa do ano de 2025. Um programa que está entre a comemoração do Natal e a comemoração do Ano Novo, é o nosso último programa. E por isso, nós hoje iremos conversar sobre algo bastante interessante, fazer uma reflexão, especialmente por este momento que nós vivemos durante o ano, período que compreende aí o Natal e o Ano Novo. O Natal, como todos sabem, é a data que nós comemoramos o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. Nós, também isso é de domínio público, sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa é uma data comemorativa que foi escolhida para se lembrar do nascimento de Jesus. Essa data foi definida em um período entre o século II e o século IV depois de Cristo, ainda na época do Império Romano, porque se desejava ter uma data em que nós pudéssemos relembrar o nascimento de Jesus. Foi escolhido o dia 25 de dezembro porque essa data era uma data bastante festiva no período do Império Romano, era um momento em que se comemorava uma divindade, era um dia destinado a uma comemoração de uma divindade do Império Romano, que é o deus Mitra, o deus Sol. O dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, se nós formos lá na Itália, lá em Roma, era o momento do solstício de inverno. E aí se comemorava, então, o deus Mitra nesse período. E aí se aproveitou essa comemoração, que era muito popular no Império Romano, para se comemorar também o nascimento de Jesus. Ao mesmo tempo, nós temos, pelo calendário gregoriano, a mudança de ano. Então, no dia 31 de dezembro, é o último dia do ano, dia 1º de janeiro, nós mudamos o ano. E esse período é um período em que as pessoas, mesmo aquelas que não são cristãs e que não estão comemorando o Natal, mas a mudança de ano, ela geralmente é um período que faz as pessoas refletirem, faz as pessoas procurarem uma renovação para o próximo ano, novas propostas, novas metas para a vida que vai ser no ano seguinte, de maneira que esse período que compreende o Natal, que compreende a mudança de ano, o Ano Novo, ele é um momento em que a atmosfera espiritual do planeta Terra ela melhora bastante, porque é um número muito grande de pessoas que estão, ao momento, relembrando o nascimento de Jesus e, consequentemente, relembra-se muito daquilo que Jesus nos ensinou e, ao mesmo tempo, a virada do ano, com essas perspectivas, sempre com a esperança de um ano melhor, de metas novas para a vida. Isso faz com que as pessoas estejam mais propensas à renovação e, consequentemente, a atmosfera espiritual do planeta ela melhora. A gente vê na literatura espírita que
A atmosfera espiritual do planeta Terra, entre nós aqui encarnados, né, na camada que está aqui na crosta terrestre, ela é uma atmosfera bastante densa. Isso está de maneira muito bem descrita nas obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda. A gente vai encontrar esse relato muito claro, que aqui é muito denso. Então esse momento é um momento que dá uma clareada nessa atmosfera. E isso é bom para todos nós, porque nós todos ficamos propensos a mudanças, a melhorias e também ficamos mais sensíveis ao auxílio da espiritualidade maior, que vai ficar mais fácil de agir porque clareia um pouco essa situação entre nós. E aí, nesse momento, e aproveitando que acabamos de passar aqui pelo Natal, é uma oportunidade muito boa para nós relembrarmos sobre Jesus. Jesus veio nos ensinar uma série de virtudes que são extremamente salutares para nós, que promovem saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. A própria ciência hoje vem estudar aquilo que Jesus ensinou. Então, quando a gente pega as neurociências, quando a gente pega as ciências que estudam a saúde mental, eles têm se debruçado para estudar comportamentos, estudar virtudes que Jesus colocava para nós como essenciais para a nossa felicidade. Então a gente vê, por exemplo, a ciência estudando sobre o perdão, a gente vê a ciência estudando sobre a resiliência, a gente vê a ciência estudando sobre a prática do bem, mostrando com evidências científicas muito robustas que esses comportamentos, essas práticas, elas são extremamente salutares. Então, elas promovem saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde social. Isso melhora a vida das pessoas e vai de encontro àquilo que Jesus ensinava para nós. E é por isso que a gente aproveita este momento para relembrar todo o nascimento de Jesus. Esse é um momento bastante importante, mas não aquela lembrança, como habitualmente a gente tem, aquela lembrança daquela simbologia que Jesus foi envolvido em relação ao seu nascimento, a estrela guia, os reis magos, nascer lá, né, numa manjedoura com os animais, né, aquela imagem do presépio. Aquela simbologia toda é muito bonita, mas ela não é aquilo que nós desejamos propriamente dito relembrar de Jesus. Relembrar de Jesus é nós relembrarmos o que ele nos ensinou, o que ele trouxe para nós, qual é a sua boa nova, que ele viveu, não só disse nas suas palavras, mas viveu. Né? Jesus, ele é o evangelho vivo, ele vivia aquilo que ele ensinava. Então é muito importante que a gente faça essa leitura. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, dos versículos de 7 a 31, tem uma passagem muito interessante de Jesus em que ele vem falar para nós, né, vem mostrar para nós que a gente precisaria beber a água da vida. Nessa passagem, Jesus ele para num poço muito famoso que ficava em Sicar, que é o Poço de Jacó. E lá nesse poço ele encontra uma mulher samaritana que estava ali para pegar água daquele poço, porque naquela época não havia sistema de abastecimento de água, as pessoas tinham que ir ao poço para retirar a água e levar para suas casas. Essa água que era utilizada para cozinhar, que era utilizada para beber, para dar para os animais também beber. Então a água era toda tirada do poço. E as mulheres tinham esse papel de ir ao poço para retirar a água do poço. Então Jesus encontra essa mulher samaritana e pede a ela água. E ele, na conversa que ele tem com ela, ela coloca assim, né, que a água daquele poço, aquele era um poço muito importante, ele tinha uma importância regional muito grande, o Poço de Jacó. Mas o que Jesus diz para ela é o seguinte: olha,
essa água deste poço, essa água que você retira para beber, ela vai saciar a sua sede, mas daqui a pouco você está com sede novamente, porque o seu corpo vai precisar de água. A água que eu tenho para oferecer é uma água que vai saciar a sua sede para sempre, que ela sacia a sede da alma. Ela não é uma água que vai saciar a sede apenas do corpo, mas a sede da alma. E ele chama isso de a água viva ou a água da vida, diferenciando então daquela água, né, que é, vamos dizer assim, a substância material, né, líquida, que a gente usa para se hidratar, que a gente usa para produzir a comida, né, o alimento, para tomar um banho, a água propriamente dita, mas ele faz essa simbologia com a água que seria o alimento para a alma, que mata a sede da alma. E o que Jesus então quis nos dizer com esta água, né, com esta água viva, com esta água da vida? Ele estava se referindo às virtudes, ele estava se referindo a todo o conteúdo dos seus ensinamentos tão fundamentais para todos nós. Então essa água da vida é uma água que Jesus coloca para nós, que vem com o quê? Vem com humildade. Humildade é uma virtude básica, essencial para todos nós. Ela vem com paciência, ela vem com mansuetude, ela vem com tolerância. Jesus ensinava tanto a tolerância. Ela vem com a prática, com a vivência do perdão. Ela vem com a resiliência, ou seja, aquela capacidade nossa de enfrentar os problemas, de se transformar com eles, mas seguir adiante, não se deixar abater ou se deixar se abandonar diante das dificuldades que a gente tem ao longo da vida. Essa água viva é uma água que vem com a retidão do pensamento, que Jesus ensinava como fundamental para o nosso bem-estar, é a gente saber controlar aquilo que a gente pensa. Passamos, como Emmanuel coloca, a maior parte do nosso tempo com o nosso pensamento destinado a coisas que não são úteis, que não nos auxiliam, que não nos trazem bem-estar e muitas vezes que nos trazem malefícios, porque muitas vezes o conteúdo desse pensamento é ruim. Nós vamos encontrar nesta água viva de Jesus a fé, a esperança que Jesus sempre ensinou para nós como fundamentais para nos trazer tranquilidade ao longo da nossa vida e para nos auxiliar a enfrentar as dificuldades do caminho. Nós vamos encontrar nesta água viva de Jesus a fraternidade, o amor universal que ele tanto insistia, que ele tanto demonstrava para nós, para que a gente pudesse nutrir no nosso dia a dia, construindo este sentimento, que isso seria, vamos dizer assim, o grande remédio para todos os nossos males. O que Jesus estava nos ensinando, dizendo para nós bebermos desta água viva? Ele estava justamente mostrando como que nós combatemos as doenças da alma. Quem são as doenças da alma? Doença da alma é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade. Doença da alma é o ciúme que nós alimentamos, a inveja, a raiva, o ódio, a mágoa, a culpa. Essas são as doenças da alma. Doenças que nos corroem intimamente, que nos corroem o espírito e que fazem com que, com o tempo, a gente transfira essa doença da alma para o corpo. E aí o corpo também adoece. Como já tivemos a oportunidade muitas vezes de conversar aqui nesse nosso programa, de refletir, mostrando os mecanismos pelo qual esses sentimentos, essas negatividades que a gente alimenta na nossa alma, no nosso espírito, são transferidas a cada célula do nosso corpo, levando ao nosso adoecimento. Portanto, Jesus trazia para nós uma prescrição, uma receita de um comportamento mental, de
atitudes, de virtudes que nós deveríamos alimentar em nossos corações e que isso nos serviria como um alimento verdadeiro, porque jamais sentiríamos fome ou sede da alma, espiritualmente estaríamos alimentados. Lembrando que nós somos seres espirituais, só estamos aqui transitoriamente neste mundo físico. Que na nossa vida verdadeira, que é a vida no mundo espiritual, o alimento da alma é o verdadeiro alimento. Então nós temos que aprender a alimentarmos desde o momento em que nós estamos aqui, porque isso nos facilitará demais quando nós regressarmos, quando nós retornarmos ao mundo espiritual. Como que nós podemos então vivenciar, como que nós podemos desenvolver, construir em nós essas virtudes? Isso é fácil? Não é fácil. Jesus disse isso para nós aproximadamente 2000 anos atrás e nós estamos até hoje aqui nos degladiando, nos agredindo uns aos outros, alimentando ainda muito egoísmo, muito orgulho, agressividade, violência, intolerância na nossa sociedade. Ainda aprendemos pouco daquilo que Jesus nos ensinou, embora já melhoramos. Estamos melhor do que éramos há 2000 anos atrás, mas ainda assim temos um grande caminho a percorrer para alcançar essas virtudes que Jesus nos ensinou. Mas é importante que a gente procure nos mobilizar para isso. Por quê? Porque isso nos trará o bem-estar espiritual, o bem-estar emocional e um bem-estar físico. Isso nos auxiliará no tratamento de todos os nossos problemas de saúde, sejam eles de ordem física ou emocional. Como que a gente vai construir isso dentro de nós? A doutrina espírita, ela trabalha muito essa questão, entendendo que essa transformação, que cultivar essas virtudes, é o grande objetivo da nossa existência. Então nós temos ferramentas para isso. A ferramenta que a doutrina nos mostra como sendo a grande ferramenta, a grande arma que nós temos para nos transformar, é a prática do bem. É viver a prática do bem. É fazer o bem em todos os momentos, em todos os instantes, nas pequenas as grandes coisas. É começando dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, até mesmo com aquelas pessoas com as quais nós nem conhecemos, com aquele que anda perambulando pela rua, na mendicância, com aquele que vive numa área de muita vulnerabilidade social, vivendo numa situação de pobreza, de miséria. De todas as formas, a todos aqueles que nós podemos ajudar, estender a nossa mão, dar a nossa atenção, dar o nosso carinho, nós estaremos praticando bem, vivenciando bem, aprendendo a ser tolerantes. Vejam, olha que coisa importante para a nossa sociedade. Hoje a gente vê tantas manifestações de intolerância, as pessoas divididas, brigando umas com as outras, agredindo umas às outras, sendo que nós deveríamos caminhar para o contrário. O que Jesus nos ensinou é que nós devemos nos respeitar, compreendermos uns aos outros, fazer o bem a todas as pessoas que estiveram ao nosso alcance, ser tolerante. É tão importante a gente aprender isso. Essa prática do bem, ela é necessária e essencial, nós precisamos vivenciá-la. A prece também é uma ferramenta muito importante, principalmente a prece que nós refletimos, fazemos aquilo que Santo Agostinho nos orienta a fazer todos os dias, aquele momento em que a gente para refletir o que eu fiz hoje, o que eu poderia fazer de melhor, o que eu posso amanhã fazer diferente do que eu fiz hoje para me tornar uma pessoa melhor. Essa reflexão ela é tão essencial a cada um de nós. O estudo, a leitura edificante, isso tudo vai nos engrandecendo e vai criando para nós o que nós chamamos de um espaço mental. Nós vamos fazendo com que as nossas percepções, as nossas antenas, foquem esse processo de transformação, o cultivo dessas virtudes nas nossas vidas. E isso vai promover saúde,
isso vai promover bem-estar a todos nós. Fica aqui para a nossa reflexão, para que a gente feche o ano de 2025 com este pensamento e iniciemos o ano de 2026 com esta grande proposta que Jesus nos traz para a nossa melhoria e para o nosso crescimento. Que tenhamos um novo ano de muita alegria, de muita paz, de muita conquista íntima para todos nós, com o crescimento dos nossos pensamentos, das nossas virtudes, para que nós possamos ser luzes a brilhar neste planeta. Que Jesus nos abençoe.